os últimos componentes do nosso sistema de medição são o driver e o software de aplicação. Esses componentes são utilizados para programar o nosso dispositivo de aquisição de dados e tanto para analisar ou visualizar os dados medidos. Existe um custo associado em todas as aplicações de medição. Para aplicações de aquisição de dados baseado em PC, o custo, obviamente, é o preço do hardware e do software. Mas o que muitos não consideram é justamente o custo em desenvolver o software, que normalmente é um preço oculto, um custo que o pessoal normalmente não envolve no projeto. Foi feita uma pesquisa com os próprios clientes da ENAI e foi descoberto que o custo de desenvolvimento chega até 64% do custo do projeto. Então, avaliando esse cenário, nós conseguimos ver o quanto a escolha do software é importante. A escolha do software pode não apenas possibilitar a redução do custo do desenvolvimento, como também possibilitar a escalabilidade do projeto e a facilidade de manutenção a longo prazo, que também, no final, irá reduzir o custo de desenvolvimento. O driver do seu dispositivo de aquisição de dados funciona com um simples propósito: conectar o seu dispositivo com o software da aplicação. Isso fornece uma básica configuração, programação e controle sobre o dispositivo. Entretanto, um driver unificado para todos os seus hardware de aquisição de dados é importante porque ele fornece uma camada de abstração que permite que você se comunique com o dispositivo usando diferentes barramentos de comunicação e até mesmo diferentes linguagens de programação. Isso possibilita que você construa sistemas rapidamente, de uma forma mais eficiente e conseguir atender todos os requisitos que continuamente variam ao longo do tempo. Existem duas maneiras de você obter uma interface do seu dispositivo de aquisição de dados com software. A primeira, que é mais simples, é chamada de configuração baseada em software. Ela permite que você faça uma requisição de dados simples de maneira rápida e fácil, simplesmente através da configuração de parâmetros, através de caixas de diálogo no seu sistema de aquisição de dados, que seria o seu software. Essa abordagem ela fornece o máximo de facilidade para você realizar uma medição, mas ao mesmo tempo ela sacrifica toda a flexibilidade que você tem de ter um controle de baixo nível sobre o seu hardware de aquisição de dados e a sua aquisição que está sendo realizada. Já a outra forma seria programando. APIs fornecem todas as ferramentas necessárias para você poder customizar completamente o seu programa de aquisição de dados utilizando chamadas de baixo nível. Isso é particularmente importante para tarefas avançadas como, por exemplo, a medição de sinais analógicos e digitais simultaneamente e sincronizados. Essas chamadas são muito importantes porque elas facilitam muito a vida do usuário. Além disso, as APIs que suportam diferentes linguagens como LabVIEW, .NET, C, entre outras, fornecem o máximo de flexibilidade para que engenheiros programem nas linguagens que eles têm mais familiaridade e mais proficiência, aumentando assim, por exemplo, toda a efetividade do desenvolvimento e até podendo unindo diferentes linguagens e aproveitando códigos de programa. Hoje, a National Instruments possui um portfólio de hardware de aquisição de dados bem amplo, mais de centenas de dispositivos que variam em termos de preço e funcionalidade. A ENAI também possui uma linha de aquisição de dados multifunção individual, que seriam aquisições que você iria comprar um único slot, um único módulo, e com esse sistema de baixo custo, você consegue realizar medições baseadas em PC, ou seja, medições baseadas em software, de uma maneira com baixo custo. Mas para garantir a flexibilidade e a escalabilidade do seu projeto, nós recomendamos as plataformas modulares, que são, por exemplo, o PXI e o Compact DAC, a quais possuem barramento USB, Ethernet e até mesmo comunicação Wi-Fi.
Já o driver NI-DAC-MX, ele permite que você vá além das medições básicas, ou seja, ele permite que você supere os limites de um sistema de aquisição de dados básico. Ele permite que você aumente a produtividade e o desempenho. Esse driver também, o NI-DAC-MX, ele oferece ferramentas que são úteis tanto para novos usuários de sistema DAC ou até mesmo para usuários já existentes, oferecendo diversas APIs de baixo nível pronta para o uso, oferecendo interfaces baseadas em configuração e até mesmo exemplos de projetos já prontos para você apenas reutilizar a parte do código que lhe interessa. O driver também suporta diversas linguagens de programação, C, LabVIEW, entre outras, e também ele consegue ter conectividade com diversos barramentos. Essa seria uma das partes mais interessantes de ter um driver tão avançado como o NI-DAC-MX. Vamos então resumir o que vimos no seminário de hoje. Quando vocês forem escolher o melhor sistema de aquisição de dados para a sua aplicação, leve em consideração as seguintes afirmações. Primeiro, verifique qual é a saída da sua fonte de sinal, ou seja, verifique qual é o sensor que você está utilizando e qual é o condicionamento de sinal que ele necessita para que o dispositivo de aquisição de dados consiga aproveitar e fazer a leitura da maneira mais adequada. Mesmo que você tenha feito um condicionamento adequado, lembre-se que seu sistema de aquisição de dados também é muito importante nesse aspecto. Tenha certeza que você está usando a resolução, taxa de amostragem e faixa de tensão adequada para que você possa usufruir ao máximo do sinal que está sendo adquirido. Por último, escolha o software mais adequado para a sua aplicação. Tenha em mente quais são as suas necessidades e quais são os trabalhos que você vai ter para adquirir, analisar e apresentar esses dados na tela do computador ou no próprio dispositivo.